Bom dia, amados irmãos. Finalmente chegamos à quinta-feira da semana 2 do nosso alimento diário, o poder do Evangelho. E o tema desta quinta-feira é fiéis, sinceros e humildes no serviço a Deus. Bom, como os irmãos sabem, nós estamos trabalhando nessas mensagens as duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. E, mais precisamente, nesta semana, nós vamos ver parte do capítulo 2 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E nesse dia de quinta-feira, ele vai trabalhar 2 versículos do capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. O 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 e o versículo 6. O versículo 5 diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. E no versículo 6 do mesmo capítulo, ele diz: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ora, o que o apóstolo Paulo quer nos falar com esses 2 versículos? Que advertência ele quer trazer para nós? Veja, essa quinta-feira também é uma quinta-feira bastante rica. Só nela nós temos 10 referências bíblicas para trabalhar esses 2 versículos de 1 Tessalonicenses capítulo 2. No versículo 5, nós vemos a questão da linguagem de bajulação e intuitos gananciosos. Nós, como servos de Deus, como cristãos genuínos que desejam reinar com o Senhor, não podemos lançar mão dessas 2 coisas aqui. A linguagem de bajulação, ou seja, querer lisonjear em demasia uma pessoa para ter fins proveitosos, fins com segundas intenções. Então isso aqui é uma grande advertência para nós. E só para falar desse tema, o irmão Esdras mencionou Romanos 16, 18, mostrando a questão de que já havia naquela época pessoas com segundos interesses ao pregar o Evangelho. Ele mencionou Judas, versículo 16, mostrando que as pessoas eram aduladoras, eram aduladores, eram arrogantes, eram por motivos interesseiros. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, ele mostra a questão da necessidade e sinceridade. No mesmo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, mostrando a questão de que nós devemos pregar uma palavra sem mistura, sem descontos, aquilo que é, aquilo que não é, não é. E depois o apóstolo, o irmão Esdras prossegue falando sobre um segundo tema, que não é só a linguagem de bajulação, mas no versículo 6 fala sobre a glória humana, que é outro ponto. Mas você poderia dizer em que momento nós podemos nos gloriar? Infelizmente, amados irmãos, nós podemos nos gloriar no sucesso. O sucesso do nosso serviço pode nos subir um orgulho. Isso aí a gente precisa tomar muito cuidado. Principalmente os jovens que estão hoje sendo envolvidos intensamente nos serviços da igreja, precisam cuidar com o sucesso. Por um lado, a gente não pode, por causa disso, desejar fracassar, porque o fracasso também tem um efeito colateral chamado a desistência, o sentimento de desencorajamento. Isso aí também não pode ser. Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos orgulhar em relação ao sucesso, mas nos manter humildes. Então, essas são as 2 porções de quinta-feira que eu gostaria de deixar para vocês. De um lado, não usarmos de linguagem de bajulação, falar além ou aquém do que aquela pessoa representa, e ao mesmo tempo tomar cuidado com a questão da glória humana. Precisamos nos manter fiéis, sinceros e humildes no serviço a Deus. Tenha um bom dia e desfrute da sua quinta-feira no seu alimento diário. Amém.